Olá, turma. Bom, turma, então continuando, certo? Vamos continuar aqui com nossas aulas sobre isomeria, tá? Então, para essa etapa, minha gente, a gente vai falar agora sobre estereoisomeria configuracional óptica, tá bom? Para iniciar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada na sua mão esquerda, tá? E colocassem ela de frente ao espelho. Se vocês colocarem sua mão esquerda de frente ao espelho, vocês vão ver que a imagem que aparece no espelho da sua mão esquerda é idêntica à sua mão direita, ou pelo menos muito parecido com a sua mão direita, certo? Isso quer dizer que a sua mão direita é a imagem da sua mão esquerda, certo? É muito parecido com a imagem da sua mão esquerda, ou seja, eu posso dizer que a mão direita é a imagem da mão esquerda no espelho, beleza? Bom, gente, e se eu tentar superpor a mão esquerda na mão direita, eu não consigo superpor a mão direita na mão esquerda. Então, concluímos o quê? Concluímos que as nossas mãos são imagens uma da outra e elas são imagens não sobreponíveis uma da outra. As nossas mãos são imagens não sobreponíveis umas da outra. Portanto, elas são o quê? Elas são quirais. Elas são quirais. Então, observe essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Então, observe que eu tenho uma mão esquerda, tá? E uma mão direita. Observe que a mão direita é a imagem da mão esquerda. E quando eu tento superpor a mão esquerda sobre a mão direita, eu não consigo superpor uma sobre a outra, porque elas são, a mão esquerda e direita, elas são a imagem não sobreponível da outra. Tá? Uma é a imagem não sobreponível da outra. Então, as nossas mãos são quirais. As nossas mãos são quirais. Então, da mesma forma, minha gente, como acontece com as nossas mãos, isso também acontece com as moléculas, né? Com algumas moléculas químicas. Então, da mesma forma como acontece com as nossas mãos, isso também acontece com algumas moléculas orgânicas, beleza? Então, observe essa molécula aqui, tá? Vamos observar o lado esquerdo primeiro. Vamos primeiro observar o lado esquerdo. Observe que aqui eu tenho uma molécula orgânica. Considere que eu tenho um átomo de carbono ligado a 4 substituintes. Substituinte A, substituinte B, substituinte E e substituinte D. Onde esses substituintes são todos diferentes. Observe que na esquerda eu tenho essa molécula com esses 4 substituintes. E aqui no centro eu tenho um espelho. Isso daqui é um espelho, tá? E à direita eu tenho uma imagem dessa molécula. Essas duas moléculas, minha gente, uma é a imagem da outra. E se eu tentar superpor a molécula da direita sobre a molécula da esquerda, eu não vou conseguir. Eu posso girar a minha molécula da direita em todas as direções para tentar encaixar na molécula da esquerda. E eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir encaixar, tá? Tá bom? Então, essa molécula, ela, assim como nossas mãos, eu vou ter que essas duas moléculas, uma é a imagem da outra. E como elas não são sobreponíveis, essa molécula ela é dita quiral, certo? Ela é dita quiral. Tá, gente? Então, esse átomo de carbono, eu digo que ele é quiral. Essa molécula possui um átomo de carbono quiral. Por quê? Porque se eu girar essa molécula, se eu tentar encaixar a molécula da direita na esquerda, girando ela em todas as direções, o máximo que eu consigo é encaixar 2 dos 4 grupos, certo? Somente 2 dos 4 grupos podem coincidir se eu pegar a molécula da direita e tentar encaixar na molécula da esquerda e girar em todas as direções. Mas eu nunca vou conseguir encaixar os 4 grupos.
Nunca vou conseguir encaixar os 4 grupos. Portanto, a molécula da direita ela não é sobreponível à molécula da esquerda e vice-versa. Essa molécula, portanto, ela é quiral. Ela é quiral. Observe, minha gente, que esse átomo de carbono, então, ele é quiral, tá? Observe que para uma molécula ser quiral, certo? Ela deve possuir um átomo de carbono tetraédrico. Olha só esse átomo de carbono. A gente já falou das geometrias dos átomos de carbono. Quando um átomo de carbono possui 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações sigmas, a geometria dele vai ser sp3. Tá? A hibridização, aliás, desculpe, a hibridização é sp3. Lembre que um átomo de carbono sp3, ele junta um orbital s com 3 orbitais p, formando 4 orbital sp3. A hibridação é um orbital s com 3 orbitais p, formando 4 orbitais sp3. E esses orbitais sp3 híbridos, eles vão se rearranjar na forma de um tetraedro. Do jeito que está essas estruturas aqui. Observe, então, né, que essa geometria é de um tetraedro. Certo? Então, para que uma molécula seja quiral, eu tenho que possuir um átomo de carbono tetraédrico ligado a 4 diferentes átomos ou 4 diferentes grupos. Esse é o requisito para que uma molécula seja quiral. Uma molécula é quiral se contém um átomo de carbono tetraédrico, como nessa figura, ligado a 4 diferentes átomos ou 4 diferentes grupos de átomos, como nessa molécula. A, B, D e E representam 4 diferentes grupos de átomos. Tá? Minha gente, então a gente diz que esse carbono ele é assimétrico. Por quê? Porque essa molécula ela não apresenta um plano de simetria. Eu posso traçar um plano de simetria em todas as dimensões. Tá? Eu não vou conseguir ter um plano de simetria. Ou seja, se eu tentar passar um plano de simetria dessa forma, esse lado não é simétrico a esse lado. Eles não são simétricos. Beleza? Então, disse que essa molécula, tá, ela é quiral. Beleza? Porque ela contém um átomo de carbono tetraédrico ligado a 4 diferentes átomos ou 4 diferentes grupos de átomos. Tá? E aí, esse carbono, que é ligado a 4 diferentes grupos de átomos, é chamado de carbono assimétrico. Beleza? Então, turma, esse átomo de carbono que é assimétrico, pois possui 4 grupos diferentes ligados a ele, ele pode ser chamado de carbono quiral. Tá? Esse átomo de carbono assimétrico ele pode ser chamado de carbono quiral. Pode ser chamado de centro quiral, pode ser chamado de centro assimétrico ou pode ser chamado ainda de estereocentro. Se vocês ouvirem falar uma dessas palavras, né, uma desses nomes, né, é o mesmo, e tudo isso significa a mesma coisa, que esse átomo de carbono é quiral. Então, carbono quiral, centro assimétrico e estereocentro. Tudo são nomes para esse átomo de carbono que possui 4 grupos diferentes ligados a ele. Tá bom? Como eu já falei, turma, uma molécula como essa, certo? Que apresenta um centro quiral, uma molécula que apresenta um centro quiral, ela não apresenta um plano de simetria. Essas moléculas apresentam 2 formas estereoisométricas chamadas de enantiômeros, que são, nessa molécula aqui, ó, essas 2 estruturas, elas são enantiômeras, beleza? Elas são enantiômeras, tá? Ou seja, quando eu tenho uma molécula quiral e a sua imagem no espelho, ambas
elas são enantiômeras. Enantiômeras é esse par de moléculas, é o par molécula quiral e sua imagem no espelho, tá? O par molécula quiral e sua imagem no espelho formam um par de enantiômeros. O par enantiômero, minha gente, também pode ser chamado de enanciômero ou de atípodas ópticas, tá? O par enantiômero, tá? Que é uma molécula quiral e sua imagem no espelho, elas podem ser chamadas de enanciômeros ou de atípodas ópticas, tá? Então, enantiômeros ou enanciômeros ou atípodas ópticas é o par molécula quiral com sua imagem não sobreponível, tá? Com sua imagem não sobreponível. Lembre que ela não é sobreponível, beleza? Então, turma, todas essas informações que eu falei agora, elas estão resumidas aqui nesse material que eu vou passar para vocês, tá? Então, tudo que eu falei até agora está escrito aqui. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, beleza? Vou fazer aqui uma leitura rápida. A gente está falando de estereoisomeria, isomeria configuracional óptica, tá? E algumas noções de simetria. Imagem no espelho e quiralidade. Analise a figura 1 em anexo. A figura 1 em anexo é aquela das nossas mãos que eu comecei falando dela, tá? E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Essa é a figura 1, certo? Tudo que eu falei. Observe que a imagem no espelho da mão esquerda parece com a mão direita, mas quando tentamos sobrepor uma sobre a outra, concluímos que isso não pode ser feito. Ou seja, nossas mãos são imagens não sobreponíveis uma da outra, portanto são quirais. Um objeto que não é sobreponível na sua imagem do espelho é dito quiral, tá? Essa é a observação 1. Do grego chiron quer dizer mão, né? Se é quiral, é assimétrico. A gente já falou isso, tá? Assim, moléculas podem ser quirais. Uma molécula é quiral se contém um átomo de carbono tetraédrico ligado a 4 diferentes átomos ou grupo de átomos, que é um carbono assimétrico. Esse carbono ligado a 4 diferentes átomos ou grupo de átomos é um carbono assimétrico. Tudo isso já foi dito. Centro quiral, o carbono assimétrico. O átomo de carbono assimétrico, aquele que possui 4 grupos diferentes ligados a ele, pode ser chamado de carbono quiral, centro assimétrico e estereocentro. Uma molécula com um centro quiral não apresenta um plano de simetria. Isso a gente também falou. Essas moléculas apresentam 2 formas estereoisométricas chamadas de enanciômero. Então, lembra, ó, as 2 formas estereoisométricas que são chamadas de par enanciômero é aquela que é essa figurazinha aqui que eu mostrei para vocês. A figura 2 é a molécula quiral e sua imagem não sobreponível no espelho são chamados de enanciômeros. É o par enanciômero. Beleza? Observe na figura 2 em anexo, essa figura aqui, que o carbono tetraédrico com 4 diferentes grupos, quaisquer A, B, C e D, não possuem imagens sobreponíveis, comprovando a quiralidade, né? Então, isso a gente já falou, né? Ele tem 4 grupos diferentes, certo? Que formam uma imagem não sobreponível uma da outra, tá? Então, essa molécula na figura 2 é quiral. Então, um exemplo, minha gente, um exemplo de um átomo de uma molécula, certo? Vamos mostrar aqui um exemplo de uma molécula que possui um átomo de carbono com 4 grupos diferentes ligados a ele. Esse exemplo aqui, ó, o exemplo do 2-clorobutano,
tá? O 2-clorobutano. O 2-clorobutano, ele possui essa fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural. Observe que eu tenho aqui um átomo de carbono bem aqui, e esse átomo de carbono bem aqui possui 4 grupos diferentes. Eu tenho um grupo CH3, eu tenho um grupo CH2CH3, eu tenho um grupo Cl e tenho um grupo H. Ou seja, eu tenho 4 grupos diferentes ligados a esse átomo de carbono. Portanto, esse átomo de carbono aqui, ele é um átomo de carbono quiral. Ou seja, ele é um átomo de carbono assimétrico. Assimétrico. Por que é assimétrico? Porque não existe um plano de simetria. Em qualquer plano que eu traçar, não existe um plano de simetria. Beleza? E se eu colocar essa molécula que apresenta esse átomo de carbono quiral, se eu colocar ela na frente de um espelho, eu vou formar essa imagem dele. Essa é a imagem que eu vou formar dele. E essa imagem é uma imagem não sobreponível na molécula. Ou seja, essa imagem da direita é uma imagem não sobreponível da sua esquerda. Certo? Então, essas duas moléculas formam um par enantiômero. Beleza? Essa imagem é uma imagem não sobreponível. Eu posso girar ela em todas as dimensões. O máximo que eu consigo encaixar são 2 grupos. Os outros 2 não se encaixam. No máximo. Beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Tá? Se eu perguntar para vocês, esse átomo de carbono bem aqui, ele é quiral? Não, ele não é quiral. Por quê? Porque ele vai apresentar um grupo H ligado aqui para cima e um grupo H aqui embaixo. Ou seja, 2 grupos H que são idênticos. Se são idênticos, não é quiral. Por isso que esse átomo de carbono aqui não é quiral. Mas esse é quiral, porque todo mundo ligado a ele é diferente. Beleza, então eu tenho aqui, ó, CH2CH3 é diferente de CH3, que é diferente de Cl, que é diferente de H. Por isso que ele é quiral. Agora, esse átomo de carbono bem aqui, ele não é quiral, porque eu vou ter um H para cima e um H para baixo que são idênticos. Beleza? Observação 1. O par enantiômero, também conhecido como enantiômero ou atípodas ópticas, consiste no par molécula quiral com sua imagem não sobreponível. Isso a gente também já comentou. Portanto, as duas estruturas apresentadas acima para o 2-clorobutano formam o seu par enantiômero. Isso daqui é um par enantiômero. Tá? Olha só, gente, isso daqui é muito importante. Moléculas quirais interagem com a luz polarizada. Moléculas quirais interagem com a luz polarizada, onde estas giram, ou seja, rotacionam o plano da luz polarizada. Portanto, dizemos que essas moléculas possuem atividade ópticas. Moléculas que apresentam carbono quiral, certo? Moléculas que apresentam carbono quiral, elas possuem atividade óptica. Por que ela possui atividade óptica? Porque se eu incidir sobre essa molécula uma luz polarizada, né? E essa molécula ela vai rotacionar, ela vai girar essa luz polarizada, o plano dessa luz polarizada. Como que isso funciona? Eu vou mostrar aqui. Turma, então, moléculas quirais, certo? Elas interagem com a luz polarizada, onde elas giram, rotacionam o plano da luz polarizada, tá? E por causa disso, essas moléculas elas possuem atividade óptica. Mas antes de mostrar essa rotação, como que funciona isso? O que é uma luz polarizada? Tá? O que é uma luz polarizada? Vamos ver o que é. Luz polarizada é aquela que apresenta uma onda vibrando em uma única direção. Esta é obtida quando a luz comum ou luz ordinária, a luz comum é a luz ordinária, certo? É obtida quando a luz comum, que apresenta ondas vibrando em todas as direções,
Ou seja, a luz comum, a luz ordinária, apresenta ondas vibrando em todos os possíveis planos perpendiculares entre si. Isso quer dizer que ela apresenta ondas vibrando em todas as direções. Tá? Então, a luz polarizada é aquela que apresenta uma onda vibrando em uma única direção. Esta é obtida quando a luz comum passa através de um polarizador. Um polarizador. O polarizador é um cristal de carbonato de cálcio chamado de prisma de níquel. Então, resumindo, o que essa observação diz é o seguinte. Aqui eu tenho um exemplo de como que a luz ordinária funciona. Tá? A luz ordinária ela apresenta ondas vibrando em todas as direções, ou seja, em todos os planos possíveis. Então, eu vou ter ondas vibrando em todas as direções, numa luz ordinária. Tá? Aí, se essa luz ordinária passar por o que a gente chama de polarizador, o polarizador ela vai concentrar em uma única direção. Todas essas ondas vibrando em todas as direções, ele vai concentrar ou vai filtrar, vai funcionar como uma espécie de filtro e vai selecionar, o polarizador vai selecionar uma única direção, ondas vibrando em uma única direção. Então, quando essa luz ordinária passa por um polarizador, eu vou ter agora ondas vibrando em uma única direção. Uma única direção. Essa luz vibrando em uma única direção é chamada de luz polarizada. Polarizada, tá? Então aqui eu tenho essa figurinha aqui, tá? Essa figurinha mostra o que eu acabei de falar, a luz ordinária, ó, vista ao longo da direção de propagação, vibrando em muitos planos. Tem aqui a luz ordinária vibrando em muitos planos. Depois que ela passa por um polarizador, que serve como uma espécie de filtro que filtra aquela onda, né, vibrando em uma única direção, aí eu vou ter a luz polarizada, como por exemplo nessa direção aqui, vibrando só nessa direção, beleza? Então isso é luz polarizada. Isso é luz polarizada. E a gente falou o quê? A gente falou que moléculas quirais, elas interagem com essa luz polarizada, onde elas rotacionam o plano da luz polarizada, ou seja, elas possuem atividade óptica. Então, vamos ler agora o OBS 3, a observação 3. Se a substância opticamente ativa, se a substância opticamente ativa gira o plano da luz polarizada para a direita, ou seja, se a substância opticamente ativa, aquela que apresenta o carbono quiral, ela gira o plano da luz polarizada para o sentido horário, para a direita, ela é chamada de destrogira. E ela pode ser representada apenas pelo símbolo de mais, ou então, o destrogira, ela pode ser representada com um D entre parênteses, um D maiúsculo ou minúsculo entre parênteses, ou então com o símbolo de mais. Tá? Agora, se a substância opticamente ativa, aquela que apresenta carbono quiral, gira o plano da luz polarizada para a esquerda, ou seja, o sentido anti-horário, esta é chamada de levogira. Levogira, simbolizado por um negativo. O levogira ele pode ser simbolizado tanto por um L entre parênteses, um L maiúsculo ou minúsculo, como esse sinal negativo. Tá certo? Então, substância opticamente ativa que gira o plano da luz polarizada para a direita, no sentido horário, é destrogira, e substância opticamente ativa que gira o plano da luz polarizada para a esquerda, sentido anti-horário, é chamado de levogira. Assim, os enantiômeros giram a luz polarizada para lados opostos, minha gente. Os enantiômeros giram o plano da luz polarizada para lados opostos. Então, essa molécula aqui, ó, deixa eu voltar aqui para cima. Um exemplo, por exemplo, do nosso 2-clorobutano. Aqui é o seu par enantiômero. Se um gira o plano da luz polarizada para a direita, o outro vai girar o plano da luz polarizada para a esquerda e vice-versa.
tá? Então, os enantiômeros, eles giram o plano da luz polarizada para sentidos opostos, contudo, com o mesmo grau, tá? Com o mesmo grau. Eles vão girar para sentidos opostos, né? Os enantiômeros, né? Os enantiômeros giram a luz polarizada para lados opostos, mas com a mesma magnitude, tá? Mas mesma magnitude. Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui uma luz polarizada, tá? Eu tenho aqui uma luz polarizada vibrando em ondas, vibrando em um único sentido. Aí ela passa por um tubo que contém a substância opticamente ativa. Essa luz polarizada passa por esse tubo que contém uma substância com carbono quiral. Se essa luz polarizada gira nesse sentido aqui, que é o sentido horário, tá? Observe que ela girou no sentido horário, tá? Um único plano de vibração girando no sentido horário. Então, essa substância que gira nesse sentido, ela é destrogira. Se a luz, né? Se a plano da luz polarizada girou nesse sentido aqui anti-horário, no sentido anti-horário, tá? Aqui, obtendo esse plano de luz polarizado, quer dizer que a substância que estava nesse tubo aqui é uma substância levogira. Então, ó, em cima aqui eu girei o plano da luz para o sentido horário, e aqui embaixo eu girei o plano da luz para o sentido anti-horário. Então, em cima é destrogira, embaixo é levogira. Beleza? Então, minha gente, vamos... Aqui tem, vê figura 4, né? A figura 4 é esse esquemazinho aqui, tá? Observe o seguinte, aqui eu tenho uma fonte de luz, essa fonte de luz vai gerar uma luz ordinária, ou seja, com ondas vibrando em todas as direções, ela passa por um polarizador que vai filtrar, vai selecionar, certo? Ondas vibrando em uma única direção. Então passou pelo polarizador e eu gerei isso daqui, ó. Aí eu gerei uma luz polarizada vibrando com o plano, né, das ondas vibrando em um único plano, em uma única direção, certo? Aí essa luz ordinária passou aqui por um tubo, tá? Um tubo que contém a minha amostra, uma substância que contém uma substância, tá? Um tubo, ele passa aqui por um tubo que contém uma substância, e quando ele passa por esse tubo, ela vai girando o plano da luz polarizada, certo? Até terminar de girar com uma determinada magnitude, uma determinada quantidade de graus de rotação. Vai ter um ângulo de rotação, tá? Um ângulo de rotação. Então, rotacionou. Como ela rotacionou no sentido horário, então essa substância aqui ela vai ser destrogira, tá? Vai ser destrogira, vai possuir um carbono quiral que vai rotacionar o plano da luz no sentido horário, ela é destrogira, tá aqui, rotacionou, certo? Então, ó, e ela rotacionou com um determinado ângulo, teve um determinado ângulo de rotação, beleza? Determinada quantidade de graus. Então é isso. Isso é a representação de um polarímetro, tá? Então, voltando para cá. Observação número 4. Moléculas simétricas não possuem a propriedade de rotacionar o plano da luz polarizada e são chamadas de opticamente inativas. Moléculas simétricas são aquelas, tá, que não rotacionam o plano da luz polarizada, certo? Ou seja, elas não são opticamente ativas, elas são opticamente inativas, as moléculas simétricas. Moléculas simétricas, elas são opticamente inativas. Exemplo de molécula simétrica tá aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de carbono tetraédrico, olha só, um desenho aqui para vocês, tá? 4 ligações simples, aí em cima eu tenho um cloro, aqui embaixo um bromo, na esquerda um hidrogênio e outro hidrogênio. Ora, observe que ele não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque eu tenho, ó,
esse átomo de hidrogênio que é idêntico a esse átomo de hidrogênio. São átomos iguais. Se são iguais, eu não posso dizer que esse carbono ele não é quiral. E por causa disso, ele apresenta um plano de simetria. Qual o plano de simetria? É isso daqui, ó. Se eu passar uma reta para cá, o lado esquerdo aqui é idêntico ao lado direito. É idêntico ao lado direito. Portanto, essa molécula apresenta um plano de simetria, porque o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Então, essa molécula não apresenta carbono quiral, não é uma molécula quiral e, portanto, ela é opticamente inativa. Tá bom? Ela é opticamente inativa, porque ela apresenta esse plano de simetria aqui, ó. Tá bom? Se eu colocar essa molécula na frente de um espelho do jeito que ela está aqui, eu tenho aqui um espelho, tá? Eu tenho aqui um espelho. Aí ela vai formar a sua imagem aqui do lado. A imagem que ela vai formar vai ser uma imagem sobreponível nessa molécula. Ele vai formar uma imagem sobreponível, que eu posso encaixar essa molécula da direita que vai ser gerado, eu posso encaixar ela completamente nessa da esquerda. É sobreponível. Então, é um outro indicativo que ela não é quiral e que ela é simétrica. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Resumindo, certo? Importante. Resumindo. Moléculas quirais apresentam atividade óptica. Moléculas quirais apresentam atividade óptica, ou seja, gira o plano da luz polarizada. Enantiômeros são compostos que apresentam carbono quiral e giram o plano da luz polarizada para lados opostos. A gente já viu isso também, que enantiômeros são compostos que apresentam carbono quiral e giram o plano da luz polarizada para lados opostos. Assim, os dois compostos do 2-clorobutano, que a gente viu lá em cima, né, mostrado na página 14, são enantiômeros, sendo um destrogiro e outro levogiro. Beleza? Então, turma, um outro conceito importante é de mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? Uma mistura racêmica é uma mistura equimolar dos enantiômeros. Mistura racêmica é uma mistura equimolar dos enantiômeros. O que é que quer dizer que eu tenho uma mistura equimolar de enantiômeros? Uma mistura equimolar, ela é uma mistura de mesma quantidade de um e do outro. Ou seja, uma mistura equimolar, ou seja, de mesma quantidade, né, de levogiro e destrogiro. Ou seja, uma mistura equimolar ela é feita de 50% de destrogiro e 50% de levogiro. Ou seja, uma mistura equimolar, ela apresenta quantidades iguais dos dois enantiômeros, do par enantiômero. Certo? Apresenta quantidades iguais do par enantiômero, do destrogiro, do levogiro. 50% de destrogiro e 50% de levogiro. E isso é uma mistura racêmica. Uma mistura racêmica, certo? Ponto. Desculpe a confusão, tá? Mistura racêmica é uma mistura equimolar dos enantiômeros, tá? Mistura racêmica é uma mistura equimolar dos enantiômeros. Uma mistura equimolar é uma mistura que contém 50% de um e 50% de outro. Olha só, minha gente, o que é interessante de uma mistura racêmica. Olha isso daqui. Como as quantidades de destrogiro e levogiro são iguais, uma anula a rotação da outra do plano da luz polarizada. Uma anula a rotação do plano da luz polarizada da outra. Portanto, o resultado é que a mistura racêmica não é opticamente ativa, apesar de ser formada por enantiômeros opticamente ativos. Olha o que interessante de uma mistura racêmica. Com a mistura racêmica, ela é formada por quantidades iguais dos enantiômeros. Cada enantiômero vai girar o plano da luz polarizada para um lado. Como elas giram o plano da luz polarizada para sentidos opostos, então um anula a rotação da outra.
uma anula a rotação da outra. E no efeito global, eu não vou conseguir enxergar a rotação da planta da luz polarizada. Eu não consigo enxergar se eu tiver uma mistura racêmica. Então, tá? Uma mistura racêmica, ela não é opticamente ativa. Uma mistura racêmica, ela não é opticamente ativa, apesar de ser formado por enantiômeros que são opticamente ativos, porque cada enantiômero gira o plano da luz polarizada para um sentido. Os enantiômeros são opticamente ativos, mas a mistura equimolar deles, que é a mistura racêmica, ela não é opticamente ativa, porque um anula o efeito do outro. Tá bom? Certo? Então é isso. Uma mistura racêmica é uma mistura equimolar dos enantiômeros. Como as quantidades de destrogiro e levogiro são iguais, uma anula a rotação do plano da luz polarizada da outra, portanto o resultado é que a mistura racêmica não é opticamente ativa, apesar de ser formado por enantiômeros opticamente ativos. Beleza? Então, curiosidade. Isso daqui, minha gente, essa curiosidade aqui também é muito interessante, tá? Ela diz o seguinte: apesar de as formas enantiômeras serem quase idênticas, a diferença sutil, uma D e outra L, muda inteiramente o efeito da substância. Olha só, minha gente, esse parágrafo é muito importante. Tá? Apesar de as formas enantiômeras serem quase idênticas, a diferença sutil, uma D e outra L, muda inteiramente o efeito da substância. No caso do adoçante aspartame, por exemplo, uma das imagens é doce, a outra é amarga. Olha só, minha gente, como é interessante. A gente tem moléculas muito parecidas, praticamente idênticas. A diferença é porque uma é destrogiro e a outra é levogiro, como no caso dessa molécula aqui, qualquer. Essa molécula qualquer aqui. E essa diferença sutil entre elas, ela é suficiente para que, essa diferença sutil é suficiente para que essas substâncias elas possuam atividades bioquímicas totalmente diferentes. A diferença sutil na sua molécula, sendo um destrogiro e a outra levogiro, ela é suficiente para que essas moléculas elas possam apresentar propriedades bioquímicas extremamente diferentes, opostas uma da outra. O exemplo do aspartame. O aspartame, um enantiômero dele é doce e o outro enantiômero dele é amargo, certo? Então, é atividades bioquímicas completamente diferentes, tá? E um outro exemplo é o caso dessa substância chamada de talidomida. Tá? A talidomida, enquanto uma imagem é sedativa, certo? Enquanto uma imagem é sedativa e apresenta efeito tranquilizante, a outra é teratrogênica. O que quer dizer que ela é teratrogênica? Que ela é responsável por má formação fetal em mulheres grávidas. Olha só como as atividades, minha gente, a atividade bioquímica, ela é o oposto uma da outra para enantiômeros, né, para moléculas que são enantiômeros. Essa molécula aqui, a talidomida, enquanto ela pode ser benéfica porque ela é sedativa e tranquilizante, o outro enantiômero, tá, ele vai ter efeito teratrogênico, ou seja, ele pode fazer com que mulheres grávidas tenham bebês com má formação, tá? Sofre pela má formação fetal. Minha gente, é por isso que a gente tem que esses remédios, né, que são obtidos, remédios cujos princípios ativos são obtidos por substâncias que são quirais, substâncias que são quirais, deve-se ter um cuidado muito importante quando for fabricar esse remédio
quando a gente isola os princípios ativos, porque o princípio ativo a ser isolado tem que ser aquele, se ele for quiral, tem que ser aquele enantiômero cuja atividade bioquímica seja benéfica, e não é o outro enantiômero cuja atividade bioquímica ela é não benéfica, certo? Então as empresas farmacêuticas elas têm que ter um cuidado muito grande na hora de fabricar esses remédios cujo princípio ativo é um carbono, é uma substância com carbono quiral, uma substância quiral. Eles devem ter muito cuidado, porque eles têm que colocar o enantiômero benéfico em vez do outro que é maléfico, certo? Então isso já foi, né, já aconteceu erros, casos de problemas de pessoas que tiveram problemas de saúde por causa desses erros, né? E observe que é uma diferença sutil, né? Onde uma é a imagem da outra, uma é muito parecido com a outra, uma é a imagem da outra, beleza? Né? Então, é isso, certo? Certo, minha gente, então é isso, eu vou parar esse vídeo por aqui, ainda tem mais a continuação desse assunto, certo? Esse assunto ainda vai ter mais um vídeo, né? Mas como já está com 40 minutos, para não ficar muito demorado, eu vou pausar por aqui, tá? Eu vou pausar por aqui. Próximo vídeo a gente continua com a estereoisomeria configuracional óptica, beleza? Então, valeu!